Vamos inclinar as nossas cabeças, fazer uma oração particular. Cada um faça a sua. Nosso Pai, nós somos gratos por nos trazer nessa noite fria a este bom lugar, para que ouvimos a Tua Palavra, para que temos a esperança de um mundo novo e para que, Senhor, estarmos mais próximos de Ti e também da Tua Palavra. Esteja conosco com o Seu Espírito nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Na semana passada, nós lembramos alguns momentos da vida de Jesus, quando estava chegando no finalzinho da história do seu ministério aqui na terra. E nós lemos que, diante de tudo que ele passou, foi esbofeteado, foi cuspido, foi maltratado, ele foi rejeitado, e no final de tudo ele ainda disse assim: Pai, perdoa, porque não sabem o que estão fazendo. E nós gostaríamos de, nessa noite, lembrar algumas coisas sobre perdão. É um dos assuntos mais difíceis de ser estudado e também de ser vivido. É com respeito ao perdão. E Jesus, quando disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, Jesus ele estava ali colocando muitas coisas que talvez nós poderíamos passar a noite inteira aqui para entendermos um pouquinho o amor de Deus. E realmente é um dos assuntos mais difíceis de se entender, porque nós vivemos um momento assim, familiar, um momento de igreja, um momento de escola, um momento profissional. Muitas vezes nós vivemos assuntos humanos e nós misturamos assuntos humanos, pensamentos humanos com pensamentos divinos. E nesta noite eu gostaria de dividir aqui o perdão em três formas: o perdão vertical com Deus, o perdão horizontal, nosso para com o próximo, e o perdão aquele individual, o auto perdão. Talvez eu poderia fazer um levantamento aqui nesta noite. Qual o assunto que você mais precisa nesta noite? Você precisa mais do perdão vertical com Deus? Você precisa mais do perdão horizontal com o seu próximo? Ou talvez você precise do perdão individual, o auto perdão? Eu poderia fazer essa pergunta e até pedir para alguns levantarem, mas eu gostaria que você, onde está, analisasse qual o perdão que você mais precisa. Ou talvez precise dos três, né? Vamos iniciar pelo assunto, o perdão de Deus. Deus perdoando o ser humano. Eu acho interessante que nas nossas orações nós sempre falamos assim: perdoa os nossos pecados. E interessante que na oração inicial de hoje tem uma coisa que quase nós não utilizamos nas nossas orações: por favor, perdoe os nossos pecados. Nós falamos assim, né? Senhor, perdoe os nossos pecados. Mas a palavra por favor parece que é uma petição maior, né? Será que nós temos: Senhor, por favor, perdoe nossos pecados? Nós vamos lembrar de pessoas que carecem do perdão de Deus. Vamos pensar nas pessoas que carregam culpa durante a sua vida com respeito a erros que um dia cometeram e carregam essa situação. Davi foi uma pessoa que carregou alguns erros na sua vida. Aqueles que trouxeram a Bíblia, Salmos capítulo 32, eu vou ler aqui 3 versículos, que pode ser que algumas pessoas sintam isso aqui. Salmos capítulo 32, de 3 assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia.
porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de espírito. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Interessante, irmãos, que muitas pessoas na igreja se sentem às vezes desprezadas, se sentem maltratadas, muitas pessoas têm dúvidas em relação ao assunto. Davi também, ele sentia que estava morrendo, envelhecendo, ele gemia por isso, ele pensava que a mão de Deus estava pesando sobre ele, porque ele se sentia muito mal com toda a situação. E eu diria que a mesma característica também pode acontecer conosco hoje. As pessoas acabam tendo medo, dúvida em relação ao amor de Deus, ao perdão de Deus. E nós sabemos que diante de Deus não adianta se esconder. Existe um texto da palavra de Deus que diz assim, que tudo está patente aos seus olhos. Se tudo está patente aos olhos de Deus, então para que confessar a Deus? Se Ele sabe de tudo. Não podemos pensar dessa forma? Se tudo está patente aos seus olhos, então para que eu vou confessar? Eu gostaria de contar uma história rápida. É uma pena que a igreja tem poucas crianças hoje, mas é uma história que envolve uma criança. Eu não me recordo se eu já contei aqui essa história, mas é uma história muito simples e fácil de entendermos a questão da confissão. Havia um pai que ele dava de tudo para o seu filho. Tudo que o filho precisava, ele tinha. Mas como toda criança, sempre quer ter um dinheirinho e tal, e o pai também não negava o dinheiro para ele. E uma certa noite, essa criança resolveu ir na carteira do pai e pegar um dinheiro escondido. E ele entrou no quarto, escuro, e o pai estava acordado. Mas, tudo escuro, o pai está deitado. E ele agora então foi até perto do pai, olhou o pai, escuro, né? Olhou, bom, meu pai está dormindo, não está vendo. Foi lá na calça do pai, lá na carteira, pegou lá, tirou uma nota de 5 reais, saiu. Quando chegou na porta, ele, será que meu pai viu? Voltou lá perto do pai. Não, meu pai não viu. Mas o pai estava acordado. E o pai viu tudo. E ele agora saiu. Agora o que aconteceu? O pai ficou muito triste com essa atitude, porque ele não negava nada para o filho. Tudo que o filho precisava tinha. E agora de repente ele faz isso, entrar no quarto e na carteira e pegar uma coisa escondida, sem pedir. Aquilo para o pai foi como se fosse uma punhalada, né? Se sentiu muito mal aquele pai, muito mal. E essa criança, ao deitar, ele deitou pensando assim, mas será que meu pai viu? Será que meu pai viu? Será que ele estava acordado? Será que não estava? Não, eu tenho certeza que meu pai estava dormindo. Quando foi no outro dia, o pai levantou muito triste, porque ele jamais imaginava que o filho iria fazer um ato desse. Quando foi no lanche, no desjejum da manhã, o pai estava tão triste que não deixava assim se esconder do semblante da tristeza que tinha. E aí, quando o filho chegou e sentou à mesa, o pai olhou para ele assim, penetrou o olhar do filho. E quando o filho olhou aquele olhar do pai, o que o filho sentiu? Meu pai deve ter visto. Ele sentiu na hora, meu pai deve ter visto. E ali foi um momento assim que ele percebeu que as coisas não estavam bem. Passou um dia, 2 dias, e a criança angustiada, tem alguma coisa errada. E como todo pai, às vezes nega alguma coisa para o filho, não, filho, hoje não e tal, né? Ele começou a perceber que o relacionamento pai, filho, pai, não estava bem. E essa criança começou a ficar muito mal,
porque cada dia que passava, ele olhava para o pai e sentia: eu acho que meu pai deve ter visto. E o pai, quando olhava para a criança, ele olhava assim: eu não acredito que você fez isso. Eu nunca te neguei nada. Eu sempre te dei tudo e você foi fazer isso. E aquilo foi deixando a criança muito mal. Até que um dia ele resolveu fazer, sabe o que com o papai? Sabe o que ele foi fazer? Como? Ele foi confessar. Falei: eu não aguento mais. Eu vou confessar para o meu pai que eu fui lá e mexi na carteira dele e peguei o dinheiro. E ele relutou por algum tempo, até que chegou um dia que ele falou: olha, não dá mais. Eu estou muito mal com meu pai. E ele falou: pai, eu preciso falar um negócio. E o pai já sabia o que era. Sentado, e ele: olha, pai, eu quero pedir perdão, porque uma certa noite eu cometi um erro. Eu sei que o senhor nunca me negou nada, eu tenho tudo, mas por uma falha minha, no outro dia na escola eu queria comprar e fui na sua carteira e peguei escondido uma nota de 5 reais. E ali o pai, emocionado com aquilo, o pai chegou a chorar. E ele falou: olha, meu filho, eu quero te falar uma coisa. Aquela noite que você foi na minha carteira, eu estava acordado, eu vi tudo. Eu poderia ter falado na hora: o que você está fazendo aí? Mas eu queria ver o que você iria fazer. No outro dia, no café da manhã, o pai quis falar alguma coisa, mas não falei. E os dias foram se passando. Eu estava muito mal, meu filho, eu queria falar. E o filho também disse: olha, pai, no primeiro dia que nós sentamos à mesa, quando te olhei, eu senti que alguma coisa estava errada. E ali o pai levantou, abraçou o seu filho, se abraçaram, o filho chorou muito, pediu muito perdão para o seu pai. E depois daquele momento, sabe como que ficou o relacionamento do pai e do filho? Como ficou? Ficou muito bom. Irmãos, a nossa vida espiritual é da mesma forma. Muitas vezes nós fazemos erros pequenos, médios, grandes, e pensamos que Deus não viu, ou imaginamos que Deus não sabe. E a única forma que temos de voltar a ter um bom relacionamento é confessando. Em suma, para entendermos o assunto da confissão, quem é o maior beneficiado com a confissão? O que os irmãos acham? Nós mesmos. A partir do momento que nós confessamos, abrimos a nossa vida, a nossa alma a Deus, o nosso relacionamento volta a melhorar. E Davi, ele também passou por essa angústia, passou por momentos difíceis. O salmo que Davi deixou, que ele reconheceu, o Salmo 51, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Aí no verso 10 ele diz assim: cria em mim, vamos falar junto? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. Alguém falou um espírito reto. Não me repulses da tua presença e nem me retires o teu Santo Espírito. Amém? Irmãos, é isso que nós precisamos. É tão difícil entender a confissão, sabendo que tudo está patente aos olhos de Deus. Sim, Deus sabe tudo, mas o grande beneficiado da confissão somos nós mesmos. A cada noite que nós nos ajoelhamos sobre a nossa cama e pedimos: Senhor, por favor, perdoe os nossos pecados, é o momento de confessar. O maior beneficiado seremos nós mesmos. Romanos capítulo 3, verso 23 e 24 diz:
pois todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas Deus, pela sua graça, e sem exigir nada, os aceita por meio de Cristo Jesus, que os salva. E Jesus, o que Ele faz com as nossas culpas? Existe um texto que fala que é lançado ao mar. Em que lugar do mar? Nas profundezas. Existe um texto que diz que Ele nunca mais o quê? Nunca mais Ele se lembra. Quando Deus perdoa, Ele esquece. E nós? Como nós temos convicção? Será que nós lembramos? Eu pergunto assim, não no sentido lembramos do erro que alguém cometeu conosco. Eu estou falando dos nossos erros. Deus, Ele perdoa e esquece, e lança nas profundezas do mar. E nós? O amor de Deus sempre fala mais? Sempre fala mais alto. E eu quero lançar um desafio aqui nesta noite. Eu quero lançar um desafio nesta noite. Eu gostaria que cada um analisasse quanto tempo Deus perdoa a nossa petição. Vamos supor, se eu pedir agora, Senhor, por favor, perdoe a minha transgressão. Ele demora 1 minuto, 10 minutos, meia hora. Quanto tempo será? Marcão, quanto tempo para você acha que Deus perdoa? Quanto tempo? No ato. Reinaldo, para você, quanto tempo o perdão de Deus? 10 minutos? Meia hora? 5 minutos? Em seguida. Interessante, 2 respostas em seguida. Será que Deus demora 1 ano para perdoar? Nós pedimos hoje, e aí Ele demora 10 minutos, Ele vai pensar para perdoar, e depois de 10 minutos Ele perdoa. Quanto tempo para você Deus perdoa? No ato. Olha, talvez se eu perguntar para todas as pessoas, vão me responder que Deus perdoa no ato. Agora vamos analisar o seguinte: será que nós acreditamos que Deus perdoa no ato? Ou nós ficamos pedindo perdão por um pecado nosso por muitos anos? Carregamos 10, 20, 30 anos. Senhor, perdoe o pecado de 30 anos, sendo que Deus perdoou em quanto tempo? No ato. Você já parou para pensar nisso? É interessante que as alegrias da nossa vida, nós esquecemos. Se você teve uma alegria 5 anos atrás, tem pessoas que esquecem. Se você teve uma alegria hoje de manhã, pergunta para você, você teve alguma alegria hoje? Aí você, peraí, alegria hoje tive. Agora tem pessoas, que tristezas, que aconteceram há 40 anos atrás. Parece que foi ontem, né, mamãe? Tem pessoas que carregam 20 anos uma tristeza, mas a alegria esquece rápido. E eu gostaria de deixar aqui nesta noite esse grande desafio. O perdão vertical. Se você acha que demora 1 minuto, vai ser 1 minuto. Se você achar que Deus demora 10 minutos, um ano, 6 meses para te perdoar, vai ser o que você pensa. Mas se você pensou que Deus no ato te perdoou, então, se Deus perdoa e lança nas profundezas, por que ficarmos apavorados, ansiosos? Por quê? Isso significa que temos falta do quê? Do que direito? Falta de fé. E é exatamente isso que vai sobrar diante de toda a história da humanidade. Diz que diante de tudo o que vai acontecer, só vai sobrar o que no final da história do mundo? Fé e o que mais? O amor fala mais? Fala mais alto.
Muito bem, vamos agora falar um pouco sobre o perdão horizontal. Nós falamos sobre o perdão vertical, agora vamos falar do perdão horizontal. Esse é o mais fácil, né, irmãos? Não? Pedir perdão a Deus é muito fácil. Ser perdoado é fácil. Agora, perdoar o próximo também é muito fácil. E perdoar o outro ou pedir perdão, muito fácil. Eu quero ler aqui alguns relatos de alguns médicos. Para mim não errar, eu vou ler. Interessante que o texto que o Luciano leu fala que, mais ou menos assim, perdoe, seja curado e tenha saúde, né? Nós teremos, foi Salmo 103, vamos achar aqui? Salmo 103, o verso 3. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. E vocês sabiam que tem enfermidades que estão relacionadas a perdão? Você sabia que, de acordo com várias estatísticas médicas, 60% das doenças são de origem emocional? E que dessas 60%, ou que desses 60%, 90% é por falta, sabe do quê? De perdoar. Quando Jesus mandou que perdoasse, quantas vezes? 70 vezes? Em um ano, né? É isso, Thalita? É um ano, né? 70 vezes 7 num ano, né? Eu não me lembro quanto tempo. Em quanto tempo que ele falou? Hã? Ninguém lembra. Em um dia, você deve perdoar quantas vezes? 70 vezes 7. Se você for colocar isso em um dia, você vai ver que você tem que perdoar quase que meia hora, perdoando o tempo todo. Irmãos, Jesus tinha razão. Muitas pessoas diminuem a sua saúde, diminuem a sua longevidade, porque não perdoam. Um outro médico também, analisando, disse assim: quando achamos que alguém nos ofendeu e não conseguimos perdoar, a ofensa vem continuamente ao nosso consciente. E isso sensibiliza todo o nosso metabolismo, causando insônia, depressão, hipertensão e, consequentemente, aumentando os efeitos das doenças cardíacas e outras. Outro disse assim: uma grande porcentagem de hipertensão arterial é causada por falta de perdão. Apenas 10% dos casos de hipertensão arterial têm suas causas específicas detectadas. E na maioria dos casos, 90%, é rotulada de hipertensão arterial essencial, ou seja, sem causa orgânica. Faz exame, não dá nada. E como é que está a pressão? Alta. Isso quer dizer também que é algum problema sentimental. A ira ou raiva podem levar à morte. Também escreve o Dr. Young em 1996. A falta de perdão produz o estresse emocional, que pode precipitar arritmias ventriculares e levar até a morte súbita. Ao estimular vias serotoninérgicas no SNC, Sistema Nervoso Central, né, as quais afetam fortemente o funcionamento cardiovascular. Existe um texto que Jesus deixou assim: amai os vossos inimigos. Agora entendi. Jesus tinha razão. Porque amar os amigos é muito fácil. E quando ele diz amai os vossos inimigos, é porque na verdade o veneno que a gente sente pelo inimigo, quem está sendo envenenado? Nós aqui estamos morrendo. Por isso Jesus foi muito inteligente quando falou assim: olha, amai os vossos inimigos. Ele assim deu uma lição espetacular. A falta de perdão produz e pode levar também até o infarto do miocárdio. Afeta a coagulação, né? E aqui tem o nome do médico Borkovitz, né? 1991. A falta de perdão produz ansiedade, pode produzir problemas coronários, né? A falta de perdão traz desarmonia do sistema nervoso e podem causar vários efeitos.
Eu não estou aqui para ler todos esses efeitos aqui, mas se alguém quiser eu posso passar até por e-mail, tremores, etc. Se você tem observado alguns ou muitos desses sintomas que ocorrem, às vezes, algum desequilíbrio nosso, emocional, volte seu sentimento mais profundo do seu coração e comece a fazer uma limpeza. Vá jogando fora todas as mágoas, rancores, sentimentos de vingança ou revanche. Olha que interessante, sentimento de vingança ou revanche. O que significa revanche? É uma espécie de, bom, se eu não conseguir lá, é uma espécie de troco, né? É uma espécie de troco. Se eu não pude hoje, eu posso amanhã. É uma espécie de vingança. E na verdade, isso deve ser limpo do nosso coração. Busque no seu subconsciente, traga ao consciente e elimine por completo essa situação do perdão àquele que nos tem ofendido. Agora eu quero fazer uma relação interessante. Se você passar na rua e um bêbado xingar você, falar um monte de você, e você nem conhece esse bêbado, você vai olhar para ele e vai, deixa para lá. Você ignora, porque você nunca viu, está bêbado. Até se xingar a mulher ou falar alguma coisa de nível baixo, a pessoa vai ignorar, não vai ferir, não vai chegar de noite, deitar na cama e ficar, nossa, mas aquele bêbado foi me falar aquilo. Agora, o que eu quero trazer aqui é que normalmente quando fere, quando machuca, é porque vem das pessoas mais próximas, das pessoas que mais amamos. Aí é que fere, aí é que machuca. É assim ou não é? É, porque quando é dito pessoa muito longe, que você nem conhece, você não sente muito. Então nós temos a convicção de que normalmente o que nos tira o sono, o que nos perturba, o que nos machuca, são palavras que são ditas por quem? Pelas pessoas que mais amamos. Infelizmente, isso ocorre. E por isso que o perdão horizontal é o perdão mais difícil. Mateus 6, verso 12 e 14 diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Ao estarmos utilizando a oração modelo, nós sabemos que primeiro devemos perdoar o nosso próximo. Existe um texto também de Mateus 5, 23, que nós devemos deixar a oferta no altar. Ele manda que deixemos a oferta no altar e primeiro nos reconciliemos com essa pessoa. E depois sim, voltemos a oferecer a Deus a nossa oferta. Irmãos, hoje existem muitas pessoas no mundo das drogas, no mundo da prostituição, muitos morando na rua por falta de perdão. Os hospitais estão lotados de pessoas que não conseguem perdoar e por isso estão morrendo. Eu já conheci pessoas que não têm condições de sair para ir ao hospital, a situação tão complicada que não dá nem para sair de casa. E quando você vai fazer uma visita, você percebe que o problema é a falta de perdão. E Jesus, quando ele disse em Lucas, conforme foi dito na semana passada, e lemos hoje: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Era um tipo de perdão. Nós estamos falando do perdão horizontal, mas você já imaginou? Será que em nossas vidas existe alguma coisa que ficou mal resolvida? Algum perdão mal resolvido? Talvez você diga que já tentou perdoar e não consegue. Muitas vezes é até difícil, né? É até impossível. Você não, mas não consigo. Deus, ele coloca nas profundezas. E o ser humano, ele perdoa, mas passa um ano e lembra e parece que volta. Mas essa noite eu quero dizer a você: peça uma atuação sobrenatural do Espírito Santo. Peça no seu interior para que Deus consiga curar a sua alma, o seu físico. Viva a vida abundante que Deus tem para você. Viva a vida plena, feliz, abençoada, perdoando.
E mesmo que você ouça que alguém você feriu, mesmo que você ache que não feriu, vá até ele e peça perdão. Experimente a leveza em seu espírito após o perdão. A tristeza, a dor, o desconforto irão embora. A doce paz de Deus inundará seu coração. O seu grande amor cobrirá todo o seu ser, espírito, alma e corpo. Haverá saúde física, espiritual, mental e até emocional. E você vai dizer com certeza aquele hino que nós cantamos, né? Que delícia! O quê? Que delícia viver em Cristo, com Cristo e para Cristo. É um hino maravilhoso. Não deixe para amanhã. Comece perdoando em primeiro lugar a você mesmo. Sabe aquelas pessoas que, se encontrar uma coisa torta em casa, quem mexeu aqui? Não estava assim. Olha, isso aqui precisa, alguém mexeu aqui. As pessoas que, nossa, eu errei, não deveria ter errado. A pessoa que nem se perdoa, comece perdoando a você mesmo. Comece reconhecendo a sua fragilidade, como Davi reconheceu a sua fragilidade. Senhor, perdoa a minha fragilidade, perdoa a minha transgressão. Reconhece a sua fragilidade, reconhece a necessidade da mão poderosa na sua vida. Peça também perdão a Deus e não espere um ano para perdoar, para pedir esse perdão. Não espere 2 anos para pedir a Deus o perdão. Peça por favor a Ele. Me perdoe, Senhor, pela minha fragilidade. E não esqueça que o grande desafio desta noite foi de você responder quanto tempo Deus perdoa a sua transgressão. 1 minuto? 10 minutos? 1 semana? Ou Ele perdoa no momento e esquece no momento? O amor de Deus, alguns podem colocar como amor condicional, mas nós sabemos que antes do condicional existem 2 letras, a letra I e a letra N, que o amor de Deus é incondicional. Quem coloca a condição somos todos nós. O amor de Deus é maravilhoso. Nós, seres humanos, às vezes queremos pedir o perdão pelo que nós vivemos no dia a dia, mas o amor de Deus não é dessa forma. Mesmo que você passe por uma dificuldade muito grande pessoal na sua vida, lembre, Deus está ao teu lado. E também peça perdão àquele que te ofendeu. Será que é tão difícil nós pedirmos perdão àquele que ofendemos? Será que é tão difícil perdoar aqueles que também erram conosco? O do bêbado na rua ninguém lembra. Mas existem pessoas que às vezes eu não vou mais entrar nessa igreja, eu só vou na outra. Eu não quero mais ver tal pessoa. Eu não quero mais isso, não quero mais aquilo. Porque somos humanos. Pensemos às vezes que nós gostaríamos de ser e não conseguimos ser. O apóstolo Paulo, ele disse isso. Aquilo que eu quero ser, eu não sou. Reconheça a sua fragilidade. Nós não somos o que precisamos ser. Nós erramos. Somos iguais diante de Deus. A cada dia nós erramos. É tão duro falar para uma pessoa que tem 50 anos de igreja e falar: olha, você diante de Deus tem o mesmo valor do outro, e talvez esteja no bar ou na prostituição. Isso fere as pessoas. Não, é impossível. Eu sou mais querido que Deus. Mas diante de Deus somos todos iguais. Todos carentes da graça de Deus. Peça perdão a Deus hoje. Todas as noites e manhãs, peça perdão a Deus. Ele está pronto a perdoar. E o texto mais maravilhoso é que Ele perdoa e purifica. E o que significa purifica? Ele limpa do quê? De todo pecado, de toda injustiça, de toda impureza. Você acredita nisso? Se tiver alguém aqui nessa noite que esteja passando algum problema nessa questão perdão vertical, busque a Deus essa noite. E lembre,
que o tempo que você colocar na sua cabeça é o tempo que Deus vai te perdoar. Lembre isso. Se você, esta noite, tem algum problema com alguém, pense nesta noite: Senhor, eu tenho problema com X, Y, Z, H, eu vou procurar essas pessoas e vou pedir perdão. A sua vida vai bem. Se você tiver dificuldade de perdoar a si mesmo, faça como Davi. Reconheça a fragilidade. E como no verso 10 e 51 diz: crie em mim. Nós falamos juntos: crie em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim o Espírito reto. Não existe palavra mais maravilhosa que essa. E ontem eu ouvi uma música que mexe comigo, mexe com vocês, porque é uma música assim que entra profundo na alma. A música dizia assim: Pai, perdoa-me, meu coração se enche de tristeza ao perceber o quanto eu o desprezei. Talvez você pense assim: Jesus foi maltratado, foi cuspido, maltrataram, mas hoje nós fazemos a mesma coisa quando estamos fazendo nossos atos errados. Não tenho como evitar as marcas que eu vou carregar, pois me feri ao me afastar de ti. E olha que interessante, essa música ela traz aqui justificação, santificação e glorificação. Ela diz assim: Pai, perdoa-me, confio em ti para prosseguir. O perdão é justificação. No momento que você pediu o perdão, é o momento que você foi justificado. É ali naquele momento que você sente o perdão de Deus, a justiça de Deus na sua vida, é ali que você está justificado. E quem é justificado é santificado e é glorificado. Aí você pode pensar assim: mas a santificação é uma obra de quanto tempo? 10 anos, né? Quanto tempo é obra de santificação? É uma vida toda. Mas naquele momento que você recebeu o perdão, é a justificação. E a música diz assim: Pai, perdoa-me, confio em ti para prosseguir, quero me apoiar em sua graça. Apenas apoiar na sua graça. Nós não precisamos mais do que isso. Vou servir-te, enquanto eu viver, que eu possa refletir sua graça. O refletir a graça é a santificação. Isso é santificação, é refletir. Não é você pensar: eu faço isso, eu faço aquilo, não perco um culto, devolvo o dízimo, olha, eu estou bem, eu estou fazendo muita coisa para Deus. A santificação é estarmos refletindo a graça. E graça é um dom imerecido. Nós não merecemos a graça. A graça não tem dinheiro que paga. Você pensa que a morte de Jesus tem dinheiro que paga? Não tem. Nem tente pagar. Porque por mais que você tente pagar com a sua santificação, Isaías diz que tudo é considerado como trapo do que não vale nada. Pai, perdoa-me. Não dá para crer. Olha que maravilha. Que o Rei de toda a glória toma tempo para se preocupar por mim. Quando se fala em Rei de toda a glória, aqui é glorificação. 100% glória, 100% perfeição. E aqui na terra nós não temos isso. O que nós queremos é perfeição. Ir embora desse lugar. O mundo não tem mais nada para nós. Mais nada. É difícil um dia que a gente não saiba de uma coisa que não presta, de uma coisa ruim, seja do mundo lá fora, seja na nossa família. Todo dia tem uma notícia ruim, uma notícia que não vai bem, todos os dias. Mas nós precisamos da glorificação. E é muito bonito nós sabermos que o Rei da Glória toma tempo para se preocupar por mim. Mas na Bíblia eu li sobre a velha história que ele intercedeu ao Pai por mim, cravado em uma cruz. Amém? Vamos ouvir essa música? Eu gostaria que cada um, nesse momento, entregasse a sua vida
aos pés do Senhor. Essa música fala da justificação, santificação e glorificação. É o que mais nós carecemos. Cheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Mas eu estou emocionado porque uma noite fria como essa, eu não preciso pedir para ver se alguém quer vir à frente para se entregar aos pés do Senhor. Eu acho que o fato de você ter saído nessa noite fria
E a igreja está, para mim, eu considero repleta a igreja. É o fato de que o Espírito do Senhor trabalhou com você. E se você esteve aqui nesta noite, é porque você está carente do perdão. Você precisa do perdão. E o meu desafio desta noite é: se para você demora 1 minuto, 10 minutos, eu não sei, mas eu espero que o perdão de Deus seja para todos nós no ato, e que nós venhamos a lembrar das alegrias das nossas vidas, e aquilo que de ruim que passou, vamos deixar para o passado. Deus ele faz isso com as nossas piores coisas que fazemos, e nós carregamos coisas por tanto tempo. Vamos fazer como o salmista disse: tem misericórdia de nós, e vamos viver uma vida nova a partir de hoje. Se você pediu perdão hoje ao deitar na cama, esqueça, amanhã é um novo dia, é vida nova. Vamos nos ajoelhar para a oração final? Nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela grande oportunidade que temos de estarmos aqui na tua casa para te louvar, te engrandecer, aprender mais da tua palavra. Nós somos gratos porque não temos merecimento algum, mas tu enviaste o teu único filho para vir a este mundo, para aqui passar dificuldades, para sofrer, para ser maltratado, rejeitado, tudo em nosso lugar. Nós somos gratos, Senhor, por isso. E por favor, Senhor, perdoe os nossos pecados. Por favor, Senhor, tenha misericórdia de nós. Por favor, Senhor, ajude a acreditarmos que o teu perdão é no ato, é imediato, e que possamos viver a nossa vida para ti. Que essa graça possa vir entrar em nossos corações, e que nós possamos viver uma vida não para nós mesmos, mas para a tua honra e para a tua glória. Se tiver alguém aqui nessa noite, Senhor, que esteja precisando do teu perdão, por favor, Senhor, queira encher esse coração de paz, de tranquilidade, e que possamos entender o teu amor para conosco. Se tiver alguém aqui que esteja precisando perdoar alguém, ou pedir perdão a alguém, por favor, Senhor, venha com o teu Espírito Santo inundar esta alma, para que possamos reconhecer e perdoar todos aqueles que nos odeiam, para que tu possas também nos perdoar. E de modo especial, Senhor, pedimos por nós mesmos, que possamos nos perdoar, quebrar todo orgulho, tudo aquilo que nos impede a comunhão contigo, Senhor, e que possamos nos perdoar para encontrar a tua graça, o teu amor, que é o que fala mais alto e que deve falar mais alto em todas as nossas vidas. Nós te pedimos essas bênçãos, não que mereçamos alguma coisa, mas em nome de Jesus. Amém.